Oi, oi, gente. Aqui é a Arlene Diniz e você está ouvindo o podcast Papos de Fim de Tarde. E hoje, nesse episódio, eu trouxe uma convidada muito especial, que é a Isabela Alves. Né? A Isabela é uma amiga muito querida e nós duas, né, somos fãs de Harry Potter, assistimos os filmes e conhecemos bastante da história. E por isso que hoje eu resolvi convidar a Isabela para estar aqui com a gente, debatendo um pouquinho, falando sobre todo esse mundo, né, do Harry Potter. Isabela, se apresenta aí pra gente. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela, como a Arlene já falou, né? A gente é amiga, já se conhece há um tempinho. Eu também tenho um podcast, eu tenho 20 anos, sou estudante de serviço social. Sou aquela pessoa que já viu todos os filmes de Harry Potter várias vezes, mas ainda não começou a ler os livros, então já peço perdão desde já. Então, vamos ao assunto que interessa hoje, que a gente veio aqui falar sobre Harry Potter, né? Sobre esse mundo, essa saga que a J.K. Rowling criou há tantos anos atrás e que até hoje ainda é a série, né, mais bem sucedida do mundo, né? A J.K. Rowling foi a primeira escritora a se tornar bilionária, no mundo por conta, né, desse bruxinho aí que ela resolveu criar numa viagem, né, de trem lá pela Escócia, não lembro ao certo qual país. Enfim, muitas reportagens que a gente lê, né, ao longo da vida sobre Uhum. a autora. Mas, Isa, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão da resistência dos cristãos a Harry Potter, porque qualquer lugar que você for vai ter alguém relembrando como era, né, antigamente. Eu creio que ainda hoje existe muita resistência de cristãos que acreditam que crente não pode assistir Harry Potter. Verdade, isso foi uma coisa que eu vivenciei muito quando eu era mais nova. Acho que na época que os filmes estavam saindo no cinema, isso estava mais latente, né? Porque era um sucesso louco, todo mundo Uhum. gostava, mas a gente que era de igreja era aquele negócio: não pode, o crente não pode assistir feitiçaria, bruxaria, porque isso é do capeta. O garoto fala com cobra, cobra é o demônio. Então não pode. Eu Uhum. mesmo em casa, minhas amigas faziam caravana para ir assistir os filmes quando estreava, e eu era a única do grupinho que não podia ir porque minha mãe tinha esse discurso e eu ficava em casa chorando e não podia ir porque eu não podia me misturar com essa cultura do mundo pagã de, de feitiçaria. E aí eu via filme escondida. Depois acho que a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. É, mas tinha muito isso, né? Eu acho que nem tinha essa divisão de pentecostal com reformado. Acho que todo mundo falava. Era um senso comum. Pois é, eu não passei muito por isso, porque na época do lançamento dos livros e filmes eu não assisti, nunca me interessei. Na verdade, eu conheci Harry Potter no início do ano passado. Antes eu tinha um leve preconceito com fantasia em geral, com o gênero fantasia, né? Eu sempre gostei muito de ler e assistir filmes que tivessem mais a ver com a realidade, que não fossem tão fantasiosos. E aí, no início do ano passado, eu comecei a assistir os filmes, assisti a saga inteira duas vezes, e esse ano aí, início da quarentena, a gente começou a fazer coisas que não fazíamos, né? E eu peguei os livros para ler, e aí terminei agora, há pouco tempo, de ler os livros, e até meu esposo começou a ler também, todos os livros agora. Então, assim, eu acho que é uma grande perda ignorar a história dessa forma, né? Porque a história que a J.K. Rowling criou, esse mundo, né, do Harry Potter, traz muitos valores importantes, virtudes e muitas alegorias à vida cristã. O primeiro valor muito presente, inclusive, na saga é o amor sacrificial, né? Muito presente. Eu acho muito interessante a gente, como cristãos, né, a gente ser capaz de assistir algo e conseguir reter o que é bom daquilo, conseguir aprender o que aquilo passa. E eu creio que a saga toda que a J.K. Rowling criou, ela tem muito mais a oferecer para crianças, adolescentes e adultos, né, do que a retirar, né? Ela tem muito mais a acrescentar na vida da gente. São vários temas bacanas, né? E
O amor sacrificial é um deles que a gente vai discutir hoje. A gente vai discutir um pouquinho sobre esses valores que a série traz pra gente. A gente começa lá, a gente vê, né, que Harry Potter é a história do bruxinho, né? Que ele não sabia que ele era bruxo, ele vivia numa família de trouxas, que é como os não bruxos são chamados na história. Sempre lembrando que por ser uma história de fantasia, ela dá essa liberdade de criar, a autora, ela teve essa liberdade de criar um mundo diferente, de usar elementos mágicos e fantasiosos justamente por ser a fantasia, né? Assim como tantas outras histórias. Então, acho que é muito importante a gente ter isso em mente também enquanto lê ou enquanto assiste, né? Qualquer acho, livro de fantasia. De pegar as lições que aquela história traz, trazer para nossa vida, mas não literalmente, porque não é uma história literal, né? Então a gente vê, né, a história do bruxinho que ele tem os pais morrem, ele é criado por um casal de tios terríveis, e aí quando ele completa 11 anos, ele recebe uma carta informando para ele que ele é um bruxo e ele ganhou uma vaga na escola Hogwarts, que é a escola de bruxos. E aí depois que ele entra nessa escola, que ele começa a descobrir sobre quem ele é, sobre a família dele. E ele descobre, né, que o maior bruxo, né, o maior bruxo de todos os tempos, praticamente morreu, né, entre aspas, ele perdeu todos os poderes e ficou totalmente fraco, sem ação, quando foi lançar uma maldição no Harry e não conseguiu. Então foi a única pessoa que sobreviveu à maldição desse bruxo mais poderoso do mundo foi o Harry. E ao longo dos livros, né, e dos filmes, a gente descobre por que Harry conseguiu resistir a isso, porque a mãe dele morreu no lugar dele. Então isso é muito incrível perceber que foi a proteção da mãe dele, ao fato dela ter se entregue no lugar dele, ter morrido no lugar dele, que fez com que o Harry fosse protegido daquela maldição do bruxo. Então, é muito interessante essa analogia que a gente percebe do sacrifício, né? Desse amor que o que impedia que aquele bruxo depois fizesse mal ao Harry era o amor da mãe dele, que tinha se entregado por ele. Eu tava ouvindo você falar e eu tava aqui pensando que é bom fazer a propaganda, né, de que leiam os livros, gente, antes de verem a versão em filme, porque sempre dá uma perspectiva muito maior. Enquanto a Rani tava falando, eu tava pensando isso. Nossa, é verdade. Livros são sempre assim, né? Depois que eu li os livros, a minha sensação ao assistir os filmes é que é tudo muito assim, correndo, né? Porque tem que caber naquelas 2 horas. Então, às vezes, um livro de 500 páginas em 2 horas. Então, realmente, eles têm que correr e acaba perdendo um pouco, né? E nos livros, isso é muito explanado, essa questão do amor sacrificial da Lilian, que é a mãe do Harry. E até o do pai dele também, né? Por isso até que o Harry tinha que voltar para casa dos tios dele todas as férias, que a gente assiste o filme e fica se perguntando por que o Harry, coitado, tinha que voltar para casa dos tios todas as férias, aqueles tios ruins que faziam ele sofrer. Por quê? O fato da Petúnia, que era irmã da Lilia, tinha ligação de sangue, era o mesmo sangue, né? E aí, como o Harry estava protegido pelo sangue da mãe, ele estaria protegido enquanto ele fosse para um lugar, para uma casa onde tivesse o sangue da mãe, que no caso estava na tia, Petúnia. Caraca, eu não Então, sabia disso. sim, por isso que ele tinha que Muito voltar todos os chocada. anos. Tinha que ficar pelo menos um mês lá para garantir meio que a proteção, né? Então, isso é muito interessante, porque quando eu penso nisso, eu acho que é muito interessante, porque a gente que é crente gosta de ver ligação em tudo, né? E isso é muito a graça comum, né? A gente vê o Senhor refletido às vezes em coisas que o autor às vezes nem faz ideia. Mas Verdade. você vê, Cristo, ele morreu para nos salvar, ele se colocou em nosso lugar. Ele foi à frente de nós, ele se colocou em nosso lugar, ele morreu por nós, se sacrificou por nós. E hoje nós somos o quê? Cobertos pelo seu sangue. Através do sangue dele, nós nos tornamos novas criaturas, nós fomos cobertos, nós somos salvos e nós temos a garantia de uma vida eterna por conta do sangue de Cristo. Então, eu acho muito interessante e essa parte da história que fala sobre essa questão da proteção do sangue através do sacrifício me lembra muito o Evangelho, me lembra muito Cristo e o que ele fez por nós, a proteção que ele, que ele nos dá, né, quando a gente é coberto pelo sangue dele. Então, isso é muito bom.
Inclusive, tem uma frase do Lupin, que é o professor Lupin, né, que era um dos marotos, amigos do pai do Harry, que ele, no livro O Prisioneiro de Azkaban, ele fala, essa fala não tem, eu acho que não tem no filme. Ele fala assim: os seus pais deram a vida para mantê-lo vivo, Harry. É uma retribuição indigente trocar o sacrifício deles por uma saca de truques mágicos. Porque na época, né, todo mundo achava que Sirius Black era perigoso e tudo mais, ele precisava correr do Sirius Black. E aí todo mundo estava protegendo o Harry para ele não correr o risco de ser alcançado por ele, acabar, né, sofrendo algum mal. Só que o Harry, como um bom adolescente, pré-adolescente que era, queria burlar as regras, né? E queria ir para Hogsmeade com os amigos sozinho de noite, fazer alguns truques para ele conseguir ter mais liberdade, porque ele estava sendo muito sufocado por essa proteção. E aí o Lupin fala para ele isso: nossa, seus pais deram a vida por você, você vai levar o sacrifício deles dessa forma, colocando a sua vida em risco por tão pouco? E, nossa, quando eu li isso, eu achei muito interessante, porque muitas vezes nós somos Harrys na vida da gente, né? Jesus deu a vida dele por nós e nós, às vezes, trocamos essa vida por coisas às vezes, tão inúteis e pequenas, né? E o Harry, ele era cercado por gente que pensava o mesmo que o Lupin, né? Todo mundo fazia de tudo, estava muito disposto a dar a vida pelo Harry, por essa proteção e tal, porque eles sabiam que protegendo o Harry, aquilo significava um bem maior, né? Um bem comum ali para todo mundo. E eu acho que é no Prisioneiro de Azkaban mesmo que no final o Rony e a Hermione eles enfrentam o Sirius Black assim, sem nem pestanejar pelo Harry. E até Uhum. então, né, não tinha sido revelado que o Sirius Black não era uma pessoa má e tal. Mas eles nem pensaram duas vezes para fazer isso, né? Que já entra na questão do valor da amizade e do sacrifício, que é realmente o que Jesus pede de nós, né? É verdade. É muito interessante isso porque a história ela trata muito, né? O amor sacrificial não é só representado pela Lilian, né? Que é a mãe do Harry, mas por todos esses personagens, né? A Ordem da Fênix, por exemplo, que são pessoas que se juntam para combater o mal e eles se colocam na linha de frente do problema. Né, e dispostos a se sacrificar dos outros. Eu lembro que tem uma cena da senhora Weasley, né, que é a mãe do Ron, e eu os filhos, e ela teve um pesadelo onde ela via, né, o bicho-papão, na verdade, os bicho-papões que ela via, porque bicho-papão na história, né, ele toma a forma da coisa que você mais tem medo. E aí a forma que o bicho-papão tomou para a senhora Weasley foi os filhos todos mortos, né, na batalha. Ou seja, ela tinha medo. Ela tinha medo do que poderia acontecer, mas não deixava de lutar por isso, não deixava de se colocar ali na linha de frente por isso. Pelo bem maior, como você falou. E aí eu lembro que no final, no último livro, nas últimas partes, assim, é um pouco diferente do filme. Tem bastante cenas que são diferentes. Eu creio que o filme precisa mudar algumas coisas para conseguir passar a mensagem de uma forma melhor, né? Mas no livro, eles ficam na Batalha de Hogwarts, né? Eles ficam dentro da escola durante muito tempo, enquanto os Comensais da Morte entram, lutam, depois eles saem. E aí o Voldemort manda uma mensagem dizendo que eles tinham até meia-noite para entregar o Harry. Se eles entregassem o Harry, os comensais iam sair e iam liberar todo mundo. Agora, se eles não entregassem, eles iam entrar e todo mundo ia morrer, e eles iam matar todo mundo. E aí, o Harry, ele. Todo mundo fala: não, você não vai se entregar, a gente vai proteger você, a gente vai lutar por você até o fim. Se entregando também pelo amigo, né? Mas o Harry não ia conseguir ficar em paz com isso. Então ele vai. E até no filme também mostra isso, né? Que ele vai, ele escolhe ir. No livro ele se esconde um pouco dos amigos e ele caminha indo até o Voldemort, indo para a morte, porque ele não ia suportar a ideia de que os amigos se sacrificassem por ele. Ele ia se sacrificar por todos, né? E aí eu lembro que a frase escrita no livro é mais ou menos assim, né? Que a caminhada a sangue frio para a própria destruição exigia uma forma diferente de bravura. Então ele precisou ser muito, muito corajoso para ele poder se entregar e se sacrificar pelos seus. Os pais dele tinham se sacrificado por ele e agora ele estava pronto para se sacrificar pelos outros.
Então é muito lindo ver essa referência que faz assim de é uma história muito altruísta, né? Acho que do início ao fim é uma história que mostra muito esse poder de você pensar no outro, de você cuidar do outro. Sim, é muito lindo mesmo. Então, assim como você falou que o Ron e a Hermione, eles sacrificaram, né, e deram muito para ajudar o Harry. E sem eles, o Harry nunca poderia ter chegado onde ele chegou, né? Isso nos leva ao segundo valor muito presente na história, que é a amizade, né? Sim, a amizade, graças ao bom Deus, é algo que dá para perceber muito e foi uma coisa que sempre me marcou, porque Harry Potter esteve presente ao longo da minha caminhada, da minha formação de infância e adolescência. E quando a gente olha para os filmes, logo de cara, logo no primeiro, a gente já vê essa amizade do Rony, da Hermione e do Harry sendo construídos, né? É aquela famosa Sim. panelinha que a gente vê ali Aham. sendo montada, cada um com sua característica super peculiar, eles são muito diferentes um do outro, Sim. mas uma coisa muito nobre é que desde o primeiro filme a gente vê que o Rony e a Hermione, eles topam tudo para ajudar o Harry, tudo. Sim. E como a gente já deu vários exemplos aqui, né, na questão do amor sacrificial, a gente vê que esse amor sacrificial, tanto que Jesus teve, como às vezes um marido pela sua esposa também tem, que é o mais comum de se falarem, isso também se reverbera nas amizades, né? Que por muitas Sim. vezes as nossas amizades são os laços familiares que a gente vai construindo, escolhendo ao longo da vida, né? E ao É. longo da saga, a gente pode ver que um ajuda o outro no seu crescimento, no seu amadurecimento. Uma coisa que sempre me incomodou muito, meu Deus do céu, era a insegurança do Rony. Ele era muito inseguro e dava Sim. pra ver que ele se sentia diminuído ali. Porque o Harry era o sinistrão, né, o mais famoso de todos, e a Hermione super inteligente, super estudiosa, ela sempre se destacava no meio de todo mundo. E é nítido a gente ver essa insegurança do Rony ao longo dos filmes. Mas a gente também vê o amadurecimento dessa questão nele e acho que até da construção da identidade de quem ele é, porque se eu não me engano, é no Enigma do Príncipe que o Rony ele tem umas sacadas assim que geralmente a Hermione tem e até ele se assustava assim quando ele tinha as ideias mas ele foi reconhecendo o valor dele naquele grupo, né? Que ele tinha sim um valor ali, tanto que no filme das Relíquias da Morte, as Horcruxes elas sempre seduziam alguém de alguma forma, né? Quando o Rony tenta destruir uma das Horcruxes, Voldemort ele tenta seduzir o Rony com essa questão da inferioridade dele, né? Ele ele mostra a Hermione e o Harry tendo um relacionamento, dizendo que o Rony nunca seria suficiente para Hermione. E a gente vê que apesar dele estar naquela sedução ali, ele volta a si, ele se lembra do valor das amizades e ele consegue destruir o Horcrux, né? E ligado também ao Rony, a família Weasley, né, que é um destaque, assim, é nítido a gente conhecê-los quando eles aparecem. Eles acolhem o Harry de uma forma tão bonita que essa questão dos laços de amizade que extrapola a fronteira e vira família, né? Eles, desde o primeiro filme, sempre foram muito hospitaleiros com o Harry, e ao longo da série a gente vai vendo que eles passam o Natal juntos, eles passam férias juntos, e sempre a gente nunca vê diferença de tratamento, né? Dos pais do Rony com o Harry, eles adotam ele como se fosse um filho mesmo, tanto ele quanto a Hermione, ao longo dos filmes, e a gente vê que a família Weasley é tipo realmente um ponto de acolhimento, né? Todo mundo, em alguma parte do filme, vai para casa deles de alguma forma, né? E eles sempre Verdade. acolhem com muito amor. E a gente vê ao longo dos filmes, quando no Cálice de Fogo, quando a escola toda começa a caçoar o Harry, a gente vê que o Rony e a Hermione eles ficam ali do lado, sendo zoados juntinho com o Harry, mas em momento algum eles abrem mão disso, né? E vários momentos ao longo dos filmes, antes da gente gravar, eu tava tentando puxar na memória alguns momentos. Logo no primeiro filme tem aquele Trasgo, eu acho que é Trasgo o nome, né? Que Isso. ele invade o castelo e a Hermione
tá lá dentro do banheiro e eles acabaram de entrar em Hogwarts e eles já vão lá pra enfrentar, pra salvar a Hermione. Quando a Hermione fica petrificada também, que começa a surgir o climinha, né, entre ela e o Rony, eles fazem de tudo pra reverter essa situação nela. E é algo muito lindo de se ver. E quando eu, pelo menos, tenho uma experiência muito pessoal com isso, porque foram minhas amigas de infância que me apresentaram Harry Potter. E a gente fazia nossas festas do pijama, tipo, começava 5 horas da tarde e a gente virava a noite vendo os 7 filmes. E aquilo foi uma memória afetiva que eu construí ao longo dos anos de ligar essa amizade do Harry, do Rony e da Hermione com minhas amigas. E a gente até hoje é amiga e eu sempre, 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 quando eu vejo Relíquias da Morte, o finalzinho, né, que aparece os filhos deles e tal, eu sempre me emociono quando eu vejo que, apesar de tudo que eles passaram por momentos que eles brigaram, né, o Rony e o Harry principalmente, por questão de insegurança, de gênio forte, mas apesar de tudo isso, da guerra que eles passaram, a amizade deles permaneceu forte. Apesar das inconstâncias, eles sempre lutavam para perseverar com a amizade deles, né? E a gente vê com isso a pureza dos relacionamentos que eles têm no filme. Não só no trio, né? Mas a gente vê o Neville, a Luna que surge depois. A gente vê como eles sempre acolhem, trazem para perto. E eu estava conversando com a Arlene, que é muito característico de Harry Potter, como é diferente das outras sagas de fantasia que a gente vê, por exemplo, Jogos Vorazes, que explora muito o romance da Katniss com o Pita e com o Gale. A grande parte das séries famosas de hoje em dia sempre tem um triângulo amoroso, eles sempre focam nesse romance principal. E Harry Potter, eles não fazem isso, eles não dão um hiperfoco no romance do Harry com a Gina, por exemplo, ou do Rony com a Hermione, porque isso acontece de forma tão orgânica na amizade deles, né? Conforme a amizade vai amadurecendo, eles vão se descobrindo a identidade deles, e aí começa a brotar isso no Rony, pela Hermione, e custa, né? Eu tava falando com a Arlene que às vezes eu ficava com raiva no filme que eles não exploravam tanto isso. Eu queria ver mais do Rony e da Hermione, porque eles são muito lindos juntos. Mas realmente a JK, ela não quis dar esse foco no romance, né? Ela deu foco mesmo na importante, no valor das amizades no filme, e é por conta dessa ligação forte deles, de todo mundo ali, tanto dos mais jovens quanto dos mais velhos, né? Essa troca entre as gerações também é algo muito lindo de ver, que não é por conta Sim. da diferença de idade, eles têm um respeito gigantesco pelos bruxos mais velhos, né, e mais experientes. A gente sempre vê essa troca ao longo dos filmes, com o Dumbledore ensinando Harry. A gente vê que foi por conta desses laços estreitos que tudo no final deu certo, né? Eu já ia falar graças a Deus, mas tudo no final deu certo porque todo mundo era tão ligado, os laços de amizade eram tão fortes que eles estavam dispostos a se sacrificar um pelo outro. E a gente também vê isso no Evangelho, né? Quando a gente olha para os laços que os discípulos criaram com Jesus ao longo da caminhada, a gente vê que o fim da vida dos discípulos, depois dos apóstolos, foi um fim de entrega por um amigo, né? Por Cristo que desenvolveu esse relacionamento, esse discipulado com os apóstolos. Todos morreram de uma forma brutal porque eles escolheram dar a vida pelo Evangelho. Eles escolheram se sacrificar por algo que já tinha sido criado neles através do relacionamento de Cristo com a gente, né? Essa questão de viver por algo maior, né? Viver por um propósito. A série, ela explora muito isso, né? Tem até uma frase, né, do Dumbledore que é muito famosa, uma das frases mais famosas da saga, que é: para uma mente bem estruturada, a morte é apenas uma aventura seguinte. E aí, interessante que você trazer isso para o Evangelho, você pensa, claro, né? É tipo aquele versículo: viver, correr é lucro, né? Sim. A nossa próxima aventura aqui vai ser a eternidade, né? Nós temos Cristo, nós vamos viver na eternidade com Deus. Então, aqui é viver com um propósito por Ele e viver para Ele. Quando a gente vive para Ele, a gente tem pelo que viver, né? E a gente tem pelo que morrer também. Tudo ganha mais sentido, né? Com certeza.
Você falou sobre o respeito aos mais velhos, eu acho que isso é uma coisa muito forte realmente na série, essa honra, né? E como que isso é importante? Porque Harry Potter é uma... Tantas gerações de crianças assistem esses filmes, assistiram, adolescentes, e você passar esse valor, né, de honra a quem cuida de você, de honra ao mais velho, de honra a quem sabe mais que você. Então, isso é muito legal. E tanto dessa questão da amizade é que lá no Prisioneiro de Azkaban, quando o Lupin tá treinando o Harry para ele conseguir produzir um patrono, que só ele produzindo um patrono ele conseguiria afastar os dementadores. E para ele produzir um patrono, ele precisava pensar na coisa mais feliz da vida dele. Aí ele juntaria todas a lembrança mais feliz e conseguiria produzir um patrono bom para espantar os dementadores. E aí, a primeira vez que ele consegue produzir um patrono bom é quando ele lembra dos pais. Quando ele viu os pais no espelho de Eorzed, né? E aí ele lembra, ele consegue. Só que lá na Ordem da Fênix, já mais pro final da saga, quando ele é atacado, né, por um dementador, e os rostos dos amigos surgiram na mente dele. E aí, na hora que os rostos dos amigos surgiram, ele conseguiu produzir um patrono e vencer os dementadores. Então, aí você vê como que ao longo a amizade deles foi crescendo tanto que o que fez ele conseguir produzir o patrono foi pensar nos amigos. Porque nos amigos estava a alegria, né, dele. Então, isso é muito bonito. E uma coisa muito bacana, é uma surpresa boa, que lá em Relíquias da Morte, né, nos livros, a gente vê que existem dois versículos, né, diretamente citados, assim, nos livros, que é no túmulo da irmã e da mãe do Dumbledore, quando o Harry encontra o túmulo delas, que tá o versículo, né, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E no túmulo dos pais do Harry, quando ele visita o túmulo dos pais, ele descobre que tem um versículo lá, né? Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então é muito interessante ver que a J.K. Rowling citou esses dois versículos e até mesmo a analogia entre esse verso, né, que está no túmulo dos pais do Harry, que é a questão de se aniquilar, o último a ser aniquilado é a morte, porque o Voldemort, ele era a representação de todo o mal, né? O Voldemort, ele era a representação do símbolo da morte, do símbolo do que causava o mal, do que causava destruição. E eles precisavam que, né, o Harry, quando foi, por exemplo, encarar ele para lutar com ele, foi disposto a se entregar para que ele aniquilasse essa representação do mal. Então, eu acho muito interessante essa analogia, né? E a gente vê a saga inteira do Harry Potter é muito baseada na jornada do herói, né? Para quem já ouviu falar nisso, foi um termo criado há muito tempo pelo Campbell e que ele diz que a maioria das histórias de super-heróis, enfim, histórias em geral, são baseadas nessa jornada do herói, né? E aí, Cristo é sempre muito representado nessas histórias, porque sempre tem um momento de queda e um momento de ressurreição dos personagens. A gente vê isso repetido em vários tipos de histórias, né? Que é a questão da criação, queda e redenção. A gente, como cristãos, né, aprende bastante que o mundo foi criado, aí perfeito, sem pecados, aí veio o mal, né? Veio a serpente, ofereceu o pecado, enfim. Aí o homem caiu no pecado, houve a queda do homem, e aí depois, através de Cristo, nós fomos redimidos, né? Dos nossos pecados, e através de Cristo nós encontramos a redenção. Então, essa máxima da criação, queda e redenção, é muito presente pra gente, mas ela também é muito presente nas histórias por aí. E a gente vê ela claramente em Harry Potter, né? Que a gente vê o início, né? O Harry sendo criado enquanto personagem, enquanto uma criança que estava conhecendo sobre si, descobrindo sobre os mistérios e tudo mais. Depois a gente vê ele tendo um momento onde ele sofre muito para conseguir se tornar, né, o que ele deveria se tornar, para conseguir vencer o mal. E aí a gente vê no final que ele pega a Pedra da Ressurreição, que é uma das relíquias da morte, né? Mas claro que isso é impossível, né?
E ele, Impossível. ele pega com a pedra da ressurreição, segurando a pedra, né? E aí a gente vê ali quando há uma redenção mesmo ali, quando o mal é derrotado e o bem vence, né? Então a gente vê muito assim, mesmo Cristo representado, assim, né? Muito... Eu tava vendo uma reportagem da J.K. Rowling que ela fala isso, ela fala, a entrevistadora perguntou para ela sobre essa questão de muitos cristãos rejeitarem a história dela. E aí ela falou um pouco sobre isso. Ela falou: a história é recheada de elementos cristãos. Ela mesma admitiu, né? Que tem muitos elementos e alegorias cristãs na história. Como a gente tem falado aqui, várias já, né? A autora mesmo está falando pra gente que tem elementos cristãos e tal, e tem tanta gente que ainda prefere ignorar, né? Porque eu olho para a série de Harry Potter, os filmes, e a gente que trabalha com jovem adolescente, né? A gente vê um prato cheio de uma série, assim, ó, cada reunião de adolescentes, um filme para ver e discutir os temas em cima dele. Sim. A gente vê um prato recheado de coisas para falar sobre a palavra. E por tantos anos a igreja tem ignorado isso, né? De pegar elementos da nossa cultura e usar isso para a glória de Deus. Isso mesmo, porque assim, quando você assiste ou lê ficção, muito do seu imaginário é moldado. Às vezes a gente acha que não, né? Mas a TV, os conteúdos que a gente adquire, né? Eles moldam muito a nossa forma, às vezes, de ver o mundo. Isso é e mais comum ainda em quem está se desenvolvendo, no caso, crianças, adolescentes, enfim. E eu estava lendo um artigo, né, do Russell Moore, que o título é Por que os cristãos deveriam ler ficção? E aí ele cita um outro Russell, só que é o Russell Kirk, e que ele fala que esse autor fala da imaginação moral, né? Principalmente para as crianças. A importância de crianças lerem e assistirem ficção é que quando você quer instruir moralmente uma criança, não basta só saber o que é certo e errado. Isso é super importante, é claro, você ensinar o que é certo e errado. Mas muitas vezes é muito importante que a criança consiga desenvolver e sentir afeição por certas virtudes e repulsão por outras através do exemplo. Então, quando ela assiste uma história, ela lê uma história, ela consegue desenvolver esse sentimento, né? Assim, poxa, o que ele fez foi certo, olha lá. Ela consegue sentir tristeza pelo personagem que perdeu alguém, ela consegue sentir raiva pelo que fez a injustiça, e isso vai ajudando. Por isso que é tão importante apresentar boas histórias para crianças também, né? E não só a criança, mas para a gente também. A ficção, ela ajuda a gente a aprender um pouco mais sobre a natureza humana, a ter empatia. Eu creio que assim, eu leio muito, né? E eu creio que uma das principais coisas que eu aprendo nas leituras assim de romance, de ficção, é você ter empatia, porque você consegue ir profundo no coração e nos sentimentos de alguém que passa por um problema que talvez você nunca passou nem nunca vai passar. Você lê um livro, por exemplo, de uma pessoa que tem problema com drogas, um vício em drogas, e você vai conseguir ter um pouquinho daquele sentimento que ela está passando. Eu creio que as histórias elas ajudam muito a gente nisso, a refletir, a pensar. E uma coisa que é muito importante é que as nossas crianças, nossos adolescentes consigam olhar para esse mundo com as lentes de Cristo. Eles consigam fazer pontes, né, com a cultura porque senão chega uma hora que eu creio que muito adolescente, muito jovem cristão acaba se enfadigando e acaba assim, não ligando pro evangelho e querendo só se encher da cultura, porque a cultura parece ser muito mais inteligente, porque a cultura fala muito mais com ele do que às vezes, né, o que ele está aprendendo religiosamente, entre aspas. Mas se ele conseguir fazer essa ligação entre o que a fé dele diz, não é algo fora da realidade, não é algo só para dentro da igreja, mas é algo que vai para fora também. Sim, verdade. Eu lembro que uma aula que a gente teve no Avalanche Missões, né? O pastor Caveira, o apelido dele, ele falou brincando, né? Que ele ora todos os dias pros produtores da Marvel se converter. Porque a gente fica imaginando, né? Hoje em dia, a gente é apaixonado pela Marvel, pelas séries como Harry Potter, e aí vai um adolescente ver, sei lá, os Dez Mandamentos, morre de desgosto, né? Porque a gente vê produções cinematográficas maravilhosas, só que a gente, como igreja, a gente descola
a realidade cristã com essas realidades que a gente vê nas telas de cinema. Então, se os produtores ainda não se converteram e fizeram um filme digno da Bíblia, é, é muito bom a gente já moldar os adolescentes para eles mesmos, com a cosmovisão bíblica, enxergarem Cristo nessas produções, né? Verdade, é um exercício muito bom. Outra saga, né, e franquia que daria pra gente conversar muito sobre isso são os Vingadores, são todo o MCU, Com né, da certeza. Marvel, todos os heróis que dá pra tirar muitos ensinamentos, né, e valores, enfim. Pode ter parte 2 esse episódio aqui. Viu? Ó, a gente pode fazer. Crianças não fujam de casa nem vejam filmes escondidos dos seus pais. Ao invés de fazer o que eu fazia, tenta conversar, tenta ver junto com seu pai, chama seu pai, sua mãe para ver o filme, para mostrar para ele aquilo que você vê de bom. Ou se você é pai, você é mãe, vê o filme junto com seu filho, já não corta logo de cara, fala não pode, acabou porque não pode, não. Vê junto com seu filho. A Bíblia fala que a gente tem que ensinar a criança no caminho. Então vê junto. Se tiver algo que você não gosta, explica junto com ele. Explica por que não pode. Mas também vê o filme ou a série ou escuta a música da banda que seu filho, seu sobrinho, seu irmão gosta, tentando extrair deles valores e princípios bíblicos para você ensinar também com esses elementos, né, da cultura. Hoje em dia, graças a Deus, minha mãe já entende melhor, minha mãe vê Harry Potter comigo, vê Jogos Vorazes, Divergente, todas essas séries que ela implicava. Aí quando eu era mais nova, hoje em dia ela vê, ela entende, e ela entende que nem tudo que tá fora da igreja é do diabo, já joga aí no mar de esquecimento e acabou, só pode ver o que é gospel. Graças a Deus ela entende melhor isso, mas depois de muita conversa, de muito diálogo. Então, você que é filho, né? Filha, que quer ver alguma coisa aí, não desista dos seus pais, não desobedeça, converse, mostre para eles que não é de tudo ruim. E pai, mãe, não corta logo seu filho. Assiste junto com ele, seja parceiro, explica por quê. Já não corta logo de início, não. Caminha junto com eles, né? Mas então é isso, pessoal. Hoje a gente quis conversar um pouquinho aqui nosso papo sobre esse mundo, né? Esse mundo que a gente gosta tanto aí do Harry Potter. E se você está escutando isso e é alguém que gosta da série, eu tenho certeza que você já tirou várias lições e tem várias outras lições que a gente poderia tirar aqui também, mas que o nosso tempo não nos permite, né? Senão ficaríamos aqui umas 3 horas de podcast. Verdade. Mas é possível que a gente aqui no Papos de Fim de Tarde a gente traga aí, quem sabe, mais algum papo sobre a saga e sobre algum assunto da saga. E aí, se você quiser conversar com a gente um pouquinho sobre isso, porque toda vez que eu posto alguma coisa sobre Harry Potter lá no meu Instagram, por exemplo, sempre tem muita gente que lê, que gosta, que compartilha da história. Então, se você quiser compartilhar alguma coisa sobre o que a gente falou aqui, pode procurar a Isabela, ela vai falar daqui a pouco no Instagram dela. Pode me procurar também, vai ser muito bom para a gente poder conversar com vocês, tá bom? E eu quero muito agradecer a você, Isabela, pela sua participação hoje. Sou muito grata. Eu que agradeço. Demorou, mas saiu. Demorou, mas saiu o nosso episódio. E fala pro pessoal qual é o seu Instagram, onde que as pessoas podem te encontrar. Então, gente, vocês podem me encontrar lá no Instagram e também aqui no Spotify. Meu podcast é Fé, Café e uns BOs. Como minhas aulas voltaram, eu tô trabalhando, tá meio difícil de manter uma constância, mas já tem alguns episódios lá e eu vou gravar mais outros para postar. E também meu Instagram é _ Bela Alves P. Me chamem lá, fiquem à vontade pra gente conversar mais sobre esse mundo maravilhoso. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui com a gente. Beijo, tchau.